Nossas histórias. Oferecimento BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento. O convidado desta noite é o médico cardiologista do Hospital Mãe de Deus, aqui de Porto Alegre, Daniel Souto Silveira, ex-presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul e presidente da Cooperativa dos Médicos do Rio Grande do Sul. Daniel, ainda lamentavelmente, doenças cardíacas são a principal causa da mortalidade humana no mundo. Faz algum tempo já. Infelizmente, sim. Normalmente, quando nós falamos em mortalidade, as pessoas sempre associam o câncer como a doença mais mortal. Mas, infelizmente, ainda é o coração que mata no Brasil e no mundo inteiro. E por quê, hein? Porque a medicina, a cardiologia também evoluiu bastante, né? Isso é um paradoxo, né? As tecnologias médicas e tudo que vem ao redor disso melhoraram bastante, mas a mortalidade continua alta, né? Uhum. Vem diminuindo, né? A morte por infarto. Então, desde os anos 60, né? Quando a gente para pensar, não existia unidade de terapia intensiva, né? Os stents e o cateterismo foram surgir no final dos anos 80. Então, agora, com essas novas tecnologias, a mortalidade vem diminuindo, mas ainda é o que mais mata. E qual é a causa disso, hein? O que nós fazemos de errado, nós humanos? Eu acho que isso é multifatorial. Acho que tem um fator comportamental. Então, todos nós sabemos que existem fatores de risco tradicionais. Então, o indivíduo que fuma, o indivíduo que está acima do peso e não faz atividade física, o cara que tem pressão alta, que tem diabetes e não faz um tratamento adequado, ele tem mais chance de morrer do coração. E isso tem aumentado. A prevalência dessas doenças, como pressão alta, diabetes, sedentarismo, vem aumentando. Então, acho que isso é um dos grandes responsáveis. Eventualmente, a urbanização crescente do mundo, as pessoas viverem numa sociedade muito enfim, habitada, etc., deve ter ajudado nisso também. Porque a gente encontra as pessoas do interior ainda, né, de uma outra situação bastante diferente, né? Eu sempre dou um exemplo assim que eu tive dentro da minha casa, né? O meu pai era um funcionário de um banco público. Então, sexta-feira, às 5h30 da tarde, acabava o expediente, ele estava em casa, ninguém telefonava, não existia celular, não existia e-mail, né? O mundo era mais tranquilo nesse sentido. Hoje em dia, né, a gente termina aqui uma entrevista e tu vai olhar, tem 22 mensagens, tem 3, 4, 5 e-mails, tem ligações, não tem hora mais para isso. Eu acho que isso também contribuiu. As pessoas estão com menos tempo para fazer exercício, até para curtir a sua família, né, como a gente está falando, de tu aproveitar os teus filhos. Eu acho que isso vem diminuindo, né? As pessoas estão sempre muito atarefadas, né? Me dá a impressão também que a internet acelerou muito a vida. Ajudou, né? Ninguém pode negar que isso ajudou até para nós médicos, né? Eu já tive um caso de uma paciente que teve uma dor no peito e botou lá no Google, dor no peito indo para o braço, infarto. Ela se deu conta e foi para o hospital e era um infarto. Então, a internet tem nos ajudado muito nisso, mas torna as coisas muito mais aceleradas, né? Antigamente, tu tinha que receber uma carta para tu poder analisar, para depois escrever uma nova carta. Agora, se eu te mandar um WhatsApp hoje à noite, 15 minutos tu não me respondeu, eu já fico preocupado. E tu fica angustiado que tu não respondeu. Então, eu acho que isso contribui bastante, viu? Acho que o mundo tá bem diferente nesse sentido. Também, quando tu senta na frente do computador, né? 1 minuto que tu gaste, que a coisa não funciona, tu já fica irritado. Não, e é impressionante, né? Esses telefones, smartphones, eles te dão um relatório semanal, né? De quanto tu usou naquela semana. Toda vez que eu recebo aquilo, eu tenho uma culpa tremenda. Disse, olha, eu perdi 8, 10 horas da minha semana mexendo no telefone celular, né? Então, isso é uma coisa que eu poderia estar fazendo exercício, poderia estar me divertindo, né? Poderia estar estudando, lendo coisas, né? E a gente está trabalhando. O problema é que isso começa já na infância, né? Porque é tão difícil
Eu tenho uma experiência de netos, tão difícil conseguir que eles voltem a brincar como nós brincávamos quando nós éramos crianças, né? Se não cuida, estão atrás de uma tela, ou da televisão, ou do celular. Né? E ainda exigem um determinado desenho. Né? Meus 2 filhos são assim, então às vezes tem que tirar e dizer, não, vamos brincar disso, vamos jogar futebol. Né? Mas realmente essa geração está muito atenta a esses movimentos da internet. Né? Agora, tem outras causas, obviamente, também, né? Que não é apenas, digamos, esse estresse da agitação, digamos, da cidade, etc, etc. E eu acho que uma coisa importante também, Afonso, é nós nos darmos conta de que a população está envelhecendo mais. Então, antigamente, eu sempre, né, com 60 anos, a pessoa era um idoso. Praticamente estava pronto para se aposentar em final de carreira. Né? Hoje em dia, com 80, nós estamos aí com a cabeça muito boa, lendo, estudando, né, trabalhando normalmente. Né? Então, eu acho que isso é o que mudou também. Então, as pessoas vão morrer do coração porque estão vivendo mais. Né? Haja vista que nós tínhamos uma expectativa de vida de 61 anos. Né? E agora já está em 76 no Brasil inteiro. Se nós pegarmos só a classe média, média alta, certamente é muito mais do que isso. Né? Então, eu acho que isso também está acontecendo. Eu não fiz ainda, mas eu tive a curiosidade de saber qual era a expectativa de vida quando eu nasci, no ano em que eu nasci, e qual é a atual, né? Deve ser uma diferença bastante grande. Claro. Já fizeste isso? Não? Não fiz, mas certamente a diferença deve ser em torno de 30, 40 anos. Porque se nós formos ler as coisas históricas da medicina, né, a penicilina surgiu no início do século passado. Então as pessoas morriam, e quando a gente assiste séries sobre doenças, né, a pessoa morria com uma infecção na perna. Né, porque não existia antibiótico, então tu tinha, eu tenho uma aula que eu dou sobre atendimento de parada cardiorrespiratória, que se usava um desentupidor no peito para tentar fazer com que a pessoa voltasse o coração a bater. Então, hoje em dia, as coisas são totalmente diferentes. Né? Então, está fazendo exercício aí, com câmera. Outra coisa, obviamente, né, nós temos uma alimentação talvez bastante, digamos, não compatível, né, com aquilo que se exigiria da gente. Né? E esse mundo globalizado e mais acelerado faz isso. Né? Então, aquele costume das famílias de à noite sentar, né, jantar, comer saladas, né, com calma, não existe mais. Hoje em dia, um chega às 8, outro chega às 10, um chega às 6h30, não, vamos pedir uma pizza, vamos pedir um lanche. E a alimentação mudou totalmente, né? Por isso que a população brasileira ganhou peso, né? Então, os Estados Unidos já começou a restringir isso através de leis, que por enquanto aqui no Brasil ainda é uma coisa tímida. Que sentido que eles fizeram isso? Por exemplo, gorduras saturadas, né? Então, sim, o refrigerante, aquela coisa exagerada de tu poder tomar, né, 1 litro de refrigerante numa refeição sozinho. Então, eles começaram a criar leis, a própria restrição do sal, que existe uma lei aqui no Brasil, né, que proíbe o saleiro na mesa dos restaurantes, né, mas poucos cumprem. Né? O Estado vai ter que começar a tomar conta um pouco da saúde, porque do jeito que as coisas estão andando, nós vamos chegar num ponto muito crítico. E o exercício também está falhando, né, muito? As pessoas tentam cuidar do corpo, mas bem que eu acho há um ressurgimento de academias, pelo menos a gente nota muito isso, né, doutor? Eu acho que o movimento da atividade física e a atribuição do exercício à saúde está cada vez maior. O grande problema que esbarra é que o que eu vejo na prática de consultório é que isso até uma certa idade funciona. Quando a pessoa entra numa idade muito produtiva e juntam filhos e esposa e toda a família e tudo isso, o exercício virar uma coisa supérflua, né? Não é uma coisa essencial. Então, isso é uma coisa que vem nos preocupando. Então, o exercício deixa de ser a tua prioridade porque tu tem uma reunião, tu tem um paciente para atender, né? Tu tem outras coisas. Agora, certamente, a obesidade é uma questão que tem que ser tratada de uma forma um pouco mais séria, né? Com certeza. A gente tem visto o ganho de peso associado ao sedentarismo. Às vezes as pessoas até acham assim, é o exercício que emagrece, né? O exercício ele tem um poder muito limitado em fazer os pacientes perderem peso. Né? Se tu vai lá caminhar ou correr numa esteira por 40 minutos,
tu vai ver que o teu gasto calórico ele é baixo. Ele é uma barra de cereal. Mas, por outro lado, ele inibe aquela ansiedade que te faz comer. E aí que está o grande segredo da atividade física. Né? O que eu digo, tenta jogar uma partida de futebol e depois sair dali e comer uma pizza enorme. As pessoas não têm esse apetite. Quer comer uma coisa mais leve, e isso faz com que tu consiga manter o teu peso e ter o benefício cardiológico. E a tecnologia em tudo isso aí, do tratamento, nos medicamentos, nos equipamentos, como é que anda isso? Eu acho que a cardiologia especificamente, ela talvez seja a ciência que mais avançou na última década, junto com a oncologia. Né? Então, nós temos intervenções cirúrgicas menos invasivas do ponto de vista cardiovascular. Então, tivemos aí uma década de válvulas que tu coloca por catéter, né? Uma coisa que é um grande avanço. E cada vez os estudos mostram que pode ser indicado para qualquer paciente. Antigamente era só para pacientes que tu não teria o que fazer, queriam morrer. Hoje em dia tu pode indicar para qualquer paciente e é uma válvula segura. Hoje em dia existem remédios maravilhosos que baixam o colesterol. Então é um assunto muito interessante. Assim, se conseguiu desenvolver nos últimos 4 anos moléculas que absorvem o teu colesterol vilão, que é o LDL. Então, antigamente, por exemplo, teu colesterol circulava no trato digestivo e ele era absorvido 1, 2, 3 vezes e esse receptor morria. Bom, daí tu tinha que produzir um outro para absorver mais. Com essas medicações novas, ele vai 30, 40 vezes buscar o colesterol. E os estudos mostraram que tem pacientes que não têm colesterol ruim circulante mais. Então, é uma grande inovação. E tem outras ainda experiências, eu creio em caráter experimental, dos stents, por exemplo. Exatamente, os stents melhoraram muito a qualidade. Então, quando eu comecei a estudar cardiologia, né, que faz 17 anos, existiu uma regra, olha, pacientes que têm lesões em 3 vasos do coração têm que fazer ponte de safena sempre. E não tinha discussão. Hoje em dia, novos estudos mostram que, olha, o stent pode ser uma boa alternativa. Se ele bem colocado, num centro experiente, por um profissional experiente, o resultado dele é bastante satisfatório. Né? Então, isso é uma coisa que veio para ajudar, né? Para diminuir mortalidade. Né? Poderíamos continuar conversando mais sobre isso, mas nós vamos ter que fazer um intervalo do primeiro bloco. E na volta nós vamos querer saber um pouco mais da tua história pessoal. Né? Tá bom. Nós vamos fazer intervalo e já voltamos. Nós estamos conversando com o médico, o cardiologista do Hospital Mãe de Deus, Daniel Souto Silveira, ex-presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul e presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul. Nós, como prometemos, vamos contar um pouco da história do Dr. Daniel. Por favor, as fotos. E aí? Esse é um dos primeiros congressos europeus que eu fui com meu grande colega, Dr. Euler Manente, que aconteceu em Estocolmo. Foi um dos primeiros contatos que eu tive com o mundo científico na Europa. Né? Essa imagem é muito próxima do prédio onde acontece o Prêmio Nobel da Paz. Olha aí. Uma cidade muito legal. E essa foto foi uma das campanhas que nós fizemos da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, de prevenção das doenças cardiovasculares, que aconteceu na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Então, andamos por vários locais. Esse é um congresso, essa é a parte lúdica, né, do congresso. O congresso aconteceu em Roma, né, e depois eu fui a Veneza, passeio nos canais de Veneza. Essa é a minha esposa, né, a Ana. Isso é um curso que eu fui fazer em Santiago do Chile e aproveitamos para conhecer esse local maravilhoso onde ficam os lagos. Né? Essa foto foi a foto já da vinda do nosso filho Davi. Ela estava grávida nesse momento, aí estão os dois. Ó. Ah, que legal. O Antônio e o Davi. Qual a diferença de idade? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Essa é a foto da Sociedade de Cardiologia, né? Uma foto que mostra ali o atendimento no consultório, foi tirada lá no meu consultório mesmo. Esse é o aniversário de 1 aninho do Davi, o pequenininho.
Esse foi um curso que eu fiz no ano passado na Royal London, né, em Londres, e é um mergulho no passado, né, a gente passar por esse lugar que tem uma história absurda na medicina, né, de mais de 1000 anos de pessoas, de cientistas, com suas apresentações, suas descobertas, né, foi um curso bastante interessante que eu fiz ano passado. Essa é uma foto no meu colégio, o Colégio Santa Inês, é um colégio que fica no bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre. Mas né? tu está nessa foto? Eu estou nessa foto escondido em algum lugar, mas eu estou. Faz muito tempo já? Isso faz. Isso foi em 80, 81, por aí. Até cara novo. Né? Esse é o Congresso Europeu, que também é um dos outros congressos europeus. Esse aconteceu em Barcelona, né? Também um congresso gigantesco, é um congresso que eu sempre digo que todo cardiologista deve ir pelo menos uma vez. Inclui 30 mil médicos, mais de 30 mil. Né? Então, é aula para tudo que é jeito e para tudo que é tipo. Né? Esse é o congresso em Roma, que aconteceu lá, o Dr. Euler, que é sempre o meu amigo, aí, meu companheiro de estudos. Também estivemos lá no Coliseu. Não é olímpico aqui em Porto Alegre, não. Não, mas está parecido, né? É um pouco parecido. Colorado aí, Esse é um outro curso que eu fiz no ano retrasado, na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, né? Que é um lugar muito interessante, muito bonito, muito frio. Sim, sim. Né? Sempre muito frio, mas lá é onde existe um dos maiores centros de pesquisa do mundo. Né? Universidade em cardiologia? Em cardiologia. Uhum. E o diretor do centro de pesquisa é o Dr. Renato Lopes, que é um brasileiro. Olha aí. E é super bom. Esse é um dos momentos de lazer, né? Com meus dois terríveis aí, que não param quietos um segundo. Esse é o congresso desse ano, né? Eu ainda estou com a pastinha do congresso a tiracola, que aconteceu em Paris, que foi um congresso muito bom, muito interessante 2019? também. Foi agora, 2019, agosto, final de agosto de 2019. Você sempre anda atrás das novidades, né? Participa de congresso, isso é uma coisa um pouco tua ou isso é o setor médico que faz isso e precisa fazer? A cardiologia por si só ela é assim, né? Talvez um dos motivos que tenha me levado a ser cardiologista é esse. Tu tem que estar sempre estudando. Se tu ficares 5 anos sem estudar, aquilo já passou. Então, essa busca pelo conhecimento, claro, vocês viram que apareceram ali várias vezes o Dr. Euler, que foi um dos mentores, né? Ele foi meu chefe quando eu era residente. E ele que me convidou para trabalhar no Hospital Mãe de Deus e sempre nos estimulou. Vão a congressos internacionais, vão em busca do conhecimento. E a gente, junto com ele, que é meu sócio há muito tempo já, nós temos um centro de pesquisa. Então, tu ter um centro de pesquisa num hospital privado é uma coisa que acaba te estimulando a estudar. Né? Não desmerecendo, obviamente, as grandes potências de pesquisa, mas a gente acaba indo atrás do conhecimento. Né? E, bom, você é porto-alegrense? Sou porto-alegrense. Nascido em Petrópolis e morei grande parte da minha vida ali e agora moro na Zona Sul. Pela foto, né, que tu mostraste das crianças do Colégio Santa Inês. Colégio Santa Inês. As diretoras até hoje não sei se acreditam que eu me formei médico, porque eu era um pouquinho agitado, assim como meu filho. Mas uma coisa que eu tenho ainda prazer, eu voto no Colégio Santa Inês e nunca quis mudar o meu título. Então, toda vez que tem eleição, eu vou lá, olho o colégio e relembro aqueles momentos. Né? A tua formação, digamos, em medicina foi? Foi na Universidade de Ciências da Saúde, na Santa Casa. Né? Que no meu tempo era Fundação Faculdade Federal. E depois eu fui fazer residência, por essas ironias do destino, no Hospital São Lucas da PUC. E é onde eu conheci o Dr. Euler, que me convidou para ir para o Hospital Mãe de Deus. Foi isso, Foi esse um caminho, porque o caminho natural de quem faz medicina lá na fundação é ir para o Instituto de Cardiologia ou para a Santa Casa. Né? E por coisas do destino eu acabei indo para um lugar... Fez mestrado também, né? Fiz mestrado lá no Instituto de Cardiologia. Fiz lá também. Fiz mestrado em infarto, na doença no infarto mesmo. Essa é um pouco, digamos, da especialidade dentro da especialidade. Né? O mestrado são teorias. Mas eu digo da tua parte. Isso, exatamente. Digamos assim, uma das... É a área que eu mais me interesso. A área de coronária e pacientes graves é a área que mais me interessa. É uma área que é super boa de estudar, eu gosto de estudar, gosto muito de paciente grave.
É uma coisa meio estranha, mas, como diz um amigo meu, é como uma cachaça, a gente gosta disso e não adianta, não tem o que fazer. Então, se me liga, tá muito ruim, tá bom, é isso que eu quero, vamos lá, vamos tratar e vamos tentar fazer a pessoa... Qual é a tua sensação quando a doente morre na tua... É sempre pesado, sempre pesado. É muito difícil, mesmo as mortes esperadas sempre impactam. Né? É que uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, né? Eu que sou um médico de hospital e de consultório, eu tenho um vínculo com as pessoas. Então eu conheço as pessoas, eu conheço a família, eu conheço os netos, né? Eu conheço os irmãos. Então eu sei o impacto que aquilo vai gerar naquela família. Então quando tu perde um paciente teu, é totalmente diferente, por exemplo, se eu fizesse um plantão em algum lugar que foi lá e tinha um paciente e ele acabou indo a óbito. São relações diferentes, eu acho, sabe? Isso é um pouco da tua, digamos, da tua característica, ou isso é uma coisa que os médicos hoje procuram ter, ou seja, essa relação um pouco mais direta, assim, profunda? Eu acho que a medicina ultimamente tem acontecido um afastamento da relação médico-paciente. Infelizmente, é com muita dor que eu digo isso, porque as pessoas às vezes não pensam no ser humano. Né? A medicina, casualmente hoje eu atendi uma menina no consultório que está fazendo vestibular para medicina e quer fazer medicina, mas não tem essa ideia de como é que é a medicina. Para mim sempre vai ser medicina tu cuidar da pessoa e tentar ajudar dentro do possível. Se não der, né, como já está escrito isso, tentar confortar. É isso que a gente precisa fazer. Mas para isso tu tem que encostar nas pessoas. Né? Tu tem que conversar, tu tem que perceber. Né? Então, não é incomum a gente atender pessoas no consultório e dizer assim, pô, tu é o primeiro médico que me ouviu, ficou quieto. Porque as pessoas interrompem e não deixam as pessoas falar, não deixam o paciente se expressar. Isso é muito complicado. Claro, tem o outro lado da questão, os médicos que atendem o setor público, né? O SUS, que tem uma fila enorme, pode dedicar, sei lá, 10, 15 minutos para uma pessoa só. Né? Mas eu acho que assim, o carinho e tu ouvir a pessoa... Não precisa de tempo. Tu não precisa de muito tempo. Né? Eu sempre, desde que eu atendo consultório, já faz bastante tempo, eu atendo sempre de 30 em 30 minutos. E ninguém vai me tirar isso. 30 minutos são dedicados mas é só para pegar uma receita. Não interessa, eu vou ficar meia hora com o paciente conversando. Isso é uma coisa importante, porque dali surgem outras coisas. Né? Hoje mesmo eu descobri um paciente que estava com a pressão alta, um pouco desregulada e tal, e ele acabou me confessando que estava se divorciando, que era um estresse e tal, e aquilo fez subir a pressão. Quer dizer, se eu não dou ouvidos para ele, eu dou mais remédio. Sim, sim. E isso não vai fazer bem para ele. Então a gente tem que ter um pouco de calma. A medicina, eu acho que está muito, como o mundo, né, que nós acabamos de discutir, está muito acelerado. A gente tem que ter um pouquinho de tranquilidade. Uhum. Bom, ainda aproveitando um pouco o tempo, digamos, nós vamos falar de outro assunto no terceiro bloco, e as questões, digamos, de ordem preventiva. Algumas sugestões tuas sobre isso aí. Eu acho que a gente tem muito a fazer, né? Com uma política que seja uma política, principalmente uma política pública, de incentivo a que as pessoas façam atividade física. Um assunto que a gente acaba negligenciando. Como parar de fumar? Hoje em dia, um paciente do Sistema Único de Saúde tem que fazer um malabarismo para tentar parar de fumar. Né? Que hoje tem medicação, tem muitas vezes psicólogos e psiquiatras que podem ajudar. Né? Dosar um colesterol, medir a pressão. Então, nós temos um centro de pesquisa também lá no Hospital Universitário, em Canoas, e às vezes a gente atende a população que simplesmente precisa renovar uma receita. Né? Ele quer tomar um remédio, mas ele foi lá e a receita estava vencida e o remédio... E não é em Canoas, eu estou falando no Brasil inteiro. Né? As pessoas não conseguem pegar o seu remédio. Então, eu acho que a gente está numa realidade muito distante no que diz respeito à prevenção. Né? Muito distante. Então, os próprios centros que fazem atividade física, né? A gente passou por uma grande crise em Porto Alegre, agora isso parece que vai começar a voltar, né? Como os SETs e o ginásio Tesourinha, tinha atividade física regular para as pessoas da terceira idade. Né? Então, isso tem que ser estimulado, porque senão a gente vai pagar um preço e o preço da doença é muito maior do que o da saúde, sem dúvida. Também uma visita regular ao médico. Estou falando agora mais das pessoas de mais idade, né, que às
vezes relaxa nisso também. Isso é bastante comum. Às vezes a negação da doença, né? Eu tenho pressão alta, mas não vou tomar remédio, não vai acontecer nada. Né? Essa é uma cultura ruim, porque quando acontece, é muito difícil cuidar daquela pessoa. Né? Então, hoje em dia, a gente tem um arsenal terapêutico muito grande para tratar as pessoas. Só que as pessoas têm que chegar ao médico. Tem que consultar o médico e o médico tem que oferecer esse arsenal. Então, como nós estávamos conversando nesse congresso que teve em Paris, né, eu tive o prazer de assistir um estudo de um remédio que era utilizado para tratar diabetes, que melhorou a mortalidade do coração. E, a ponto de que a plateia levantou e aplaudiu o pesquisador em pé. Não deixaram ele falar mais, entendeu? Todo mundo ficou muito feliz por isso. Então, a gente tem a tecnologia, só tem que saber usar. Nós vamos fazer um novo intervalo e, na volta, nós vamos falar de um assunto importantíssimo, que é a questão da gestão de hospitais. Eu tenho uma experiência muito recente, né, de uma coisa que se chama Hospitalize. Isso é uma empresa. Né? Isso. O intervalo e já voltamos. Nós estamos conversando com o médico cardiologista do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre, Daniel Souto Silveira. Ele é o ex-presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul e presidente dos sindicatos médicos do Rio Grande do Sul. Eu, no segundo bloco, deixei a informação de que nós iríamos falar um pouco sobre gestão de hospitais. E essa é uma novidade que eu não conhecia do Dr. Daniel Souto, ou seja, ele criou uma empresa exatamente nesta direção, ou seja, de ajudar os hospitais a melhorarem a sua gestão. Não é isso, né, Daniel? Isso começou, eu mostrei no bloco anterior ali aquela foto na Universidade de Duke, né? E eu assisti uma das aulas ali de um professor chamado Robert Califf. Robert Califf foi o diretor-geral do FDA, que seria a nossa Anvisa aqui. Sim, sim. Né? Então, ele mostrou que o futuro era o Big Data. Quem não tem dados, não tem nada. Então, isso foi uma frase muito impactante. Ele mostrando, né, as estatísticas que ele criou durante o mandato do governo Obama, onde ele era o gestor do FDA, e eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Quando eu cheguei no Brasil, começou um movimento das pessoas quererem contratar médicos. Pô, eu tenho um hospital, tu não tem alguns médicos para botar para fazer plantão, para me ajudar nisso, né? Faz uma escala médica e tal. Quando eu olhei isso, e esse é um movimento que é difícil de parar, porque está acontecendo em todo o Brasil, eu pensei, eu não quero isso. Eu não quero botar um plantonista lá numa fogueira sem saber o que ele vai atender, como ele vai atender, como é que ele atende determinadas doenças, qual é o número de atendimentos, se tem criança, se não tem criança. Então, nós bolamos, eu e mais 3 sócios, uma empresa que chama-se Hospitalize, onde ela faz, além da gestão da escala médica, né? Então, olha, eu preciso que tenha um pediatra, eu preciso que tenha 2 clínicos, eu preciso que tenha um cirurgião, ok. Mas institui protocolos. Então, hoje em dia, uma coisa é tu atender da forma como tu desejas. Outra coisa é tu atenderes como manda o figurino. Então, olha, como é que é o protocolo de atendimento de infarto? Está escrito. Como é o protocolo de atendimento de pneumonia no idoso? Quem escreveu? Isso tem na sociedade europeia, na sociedade americana, existe a Organização Mundial da Saúde, né? A própria Sociedade Brasileira de algumas especialidades tem tudo escrito, tá tudo, é só ler, né? Então a gente conseguiu instituir com que as pessoas, olha, se chegar uma pneumonia, o antibiótico é este, não é o que tu acha. Isso faz com que o teu custo diminua, né? Faz com que a solicitação de exames repetidos diminua e o principal, que o paciente seja bem atendido, né? E uma das coisas que a gente se surpreendeu é assim, grandes unidades de saúde estão muito carentes de dados. Não por culpa delas, porque sempre isso foi assim, né? O próprio sistema de informação do SUS, ele não te diz quem tu atende, qual o tempo de atendimento, se tem quantos % de crianças,
quantos pacientes são graves, que a gente chama de vermelhos, né, na emergência, né? Será que a doença que eu mais atendo é o quê? Pressão alta, é diabetes ou é coceira no pé? Então, essas coisas a gente consegue obter. Então, nós nos unimos com 2 parceiros, né, que são administradores, e eles conseguem extrair o dado que a gente solicita. E, baseado nisso, bolar uma solução para a instituição. Aí me ocorre a ideia de que nem sempre o que se alega a falta de dinheiro é falta de dinheiro. Ele é mal gasto, mal administrado. Eu acho que são as duas coisas. Uma consulta, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, remunera em R$11. Sim. Então, isso é praticamente inviável aos hospitais, tanto que o movimento 100% SUS, que foi um boom no governo anterior, hoje em dia a maioria dos hospitais está repensando. É difícil tu sobreviver com uma verba muito justa. Mas, claro, eu acho que para tomar decisões políticas, financeiras, a gente precisa de números. Sim. Né? A gente É precisa, base, né? Exatamente, a gente precisa ter os dados para saber, olha, eu estou atendendo bem ou mal, eu estou atendendo muito ou pouco. Né? E aí a gente poder, aquele recurso que é muito escasso, direcionar para uma área específica. Né? Você já tem algum hospital que vocês assumiram? Sim, nós já estamos com um hospital e uma unidade de pronto atendimento bastante grande. E a experiência está sendo assim, muito gratificante. Né? A gente está conseguindo dados mensais, onde a gente consegue olhar muito nitidamente. Olha, o teu número de consultas cresceu em 15%. Então, nós tivemos exemplo lá de o contratualizado ser 3.000 e poucas consultas e tu está atendendo 4.700. E o hospital não se deu conta? Porque os números, o sistema não fornecia isso. Né? Isso não é uma culpa do administrador. O administrador quer isso, mas e o sistema? Então, tu precisa ter alguém específico, né, que entenda de TI e entre para ter esses dados. E aí tu vai poder ter mais verba para atender melhor as pessoas. E esses hospitais são cases que eu acho que estão melhorando o seu atendimento de uma maneira muito importante. Em que parte, você falaste de dados, mas em que parte dos dados há uma falha grande? Na verdade, o sistema, o próprio DataSUS, ele é um sistema bastante falho. Né? É muito difícil tu obter esses dados. Né? Primeiro, só para te dar um exemplo na área da cardiologia... Estaria faltando softwares? Ele é um sistema primitivo. Se a gente tentar fazer uma pesquisa de qual é a mortalidade de infarto em Porto Alegre, pelos dados da DataSUS, tu demora 1 hora. Sim. Onde tu teria que clicar infarto, Porto Alegre e ter. Né? O sistema é complexo. E qualquer sistema, hoje em dia, o grande boom do mercado, o que está acontecendo? Existem muitos atuários, né, com perdão da redundância, atuando no mercado. Por quê? Porque tu tem que alimentar esse banco de dados. Ele não nasce sozinho. Né? Tem muitos locais que as fichas são manuais ainda. Quem é que vai catalogar aquilo ali? Então, tu tem que informatizar, e isso fez com que a gestão de um desses hospitais que a gente está investisse. Olha, nós temos que mudar o software, nós temos que botar alguma coisa para enxergar. E aí sim acontecesse. Porque uma coisa é a ciência, né? Só tu podes transmitir dados, tem que colhê-los. Exato. E saber o que fazer com eles. Sim, talvez seja mais importante. Que é a coisa mais importante, né? É. Tem que ter o dado e saber como agir com aquilo. E como é que vocês estão se dando? Normalmente o que a gente tem feito, assim, com a obtenção dos dados, uma vez por mês a gente se reúne com a direção do hospital e aí discute soluções olhando o que está acontecendo. Olha, nós estamos com um fluxo muito grande de pediatria e o hospital não é uma referência em pediatria. É a cidade vizinha. Ok, vamos estabelecer um fluxo para que a criança seja bem atendida. Né? Então tem que ser atendida por um pediatra que não é aqui, é lá. Então vamos lá conversar com o prefeito, vamos lá conversar com o hospital e assim as coisas vão andando. E coisas técnicas. Né? A gente... com essa disseminação das faculdades de medicina, a gente sabe que o nível técnico nem sempre é o que a gente espera. Né? Então, nós fizemos, por exemplo, nesse hospital que a gente está ajudando lá na parte de gestão médica, fizemos uma jornada de atualização. Então, quais são os tópicos mais importantes? Olha, infecções, pneumonia, pressão alta, parada cardiorrespiratória. Bom, então isso aqui vocês vão aprender o que está escrito. E aí vocês vão começar a executar. Esse é o doutor Daniel Souto Silveira, médico cardiologista do Hospital Mãe de Deus, que nos deu uma aula aqui, falou um pouco da sua
da sua história, que é, aliás, o objetivo desse programa, Nossas Histórias. Quero agradecer a tua presença aqui. Obrigado. E, de modo especial, a audiência deste programa, prometendo estar de volta sempre às terças-feiras, às 8h15 da noite. Muito obrigado e até lá! Nossas Histórias. Oferecimento BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.